Dória avalia que adiamento das prévias seria casuísmo e PSDB pode trabalhar para a candidatura única em São Paulo. O prefeito saiu fortalecido após decisão tucana pelas prévias ao governo paulista em março. Desta forma, ele não precisa deixar seu cargo para disputá-las, já que o prazo de desincompatibilização é o mês de abril. Nada contra as prévias, aliás, eu sou filho das prévias, disputei as prévias aqui para a Prefeitura de São Paulo, portanto, eu não tenho nada contra as prévias, o governador também não tem, havendo candidatos e que queiram manter as suas candidaturas, não há melhor caminho do que as prévias, mas também é possível que os candidatos entendam que é melhor canalizar para uma única candidatura e aí, nesse caso, não haveria necessidade das prévias, mas mantendo-se candidaturas, nada contra a existência das prévias, mas fazê-las agora no mês de março faz todo sentido, até porque no plano federal, a continuar mantendo prévias, elas também ocorrerão no mês de março, no primeiro turno, e se houver necessidade, no segundo turno. Portanto, liberando os partidos para suas coligações e o seu caminho de campanha já a partir do próximo mês de abril. Qualquer adiamento nesse sentido seria algo um pouco casuístico e foge ao espírito do PSDB, que é o espírito da democracia, da disputa mais legítima, boa, saudável, para que o melhor e mais bem votado seja o candidato. O objetivo não é estabelecer limitações, censuras, proibições ou constrangimentos a quem quer que seja. Os adversários de Dória, José Aníbal, Floriano Pêssaro e Luiz Felipe Dávila trabalhavam para que as prévias tucanas fossem em maio, para obrigá-lo a sair da prefeitura. É isso que o Marcelo fala, é importante porque o 7 de abril também é o limite aqui em São Paulo, em qualquer estrutura de executivo do país, professor. Eu lembrei do 7 de abril, por isso que a rua chama 7 de abril, viu? Só lembrar os nossos munícipes. 7 de abril de 1881, quando realmente consolida a independência do Brasil, Dom Pedro vai para a Europa tal, e vai participar depois da Guerra Civil lá em Portugal e morre 3 anos depois tal. Então 7 de abril é muito importante na história do Brasil. E o 7 de abril agora vai ser a data limite da desincompatibilização daqueles que exercem cargo no executivo para outros cargos, não quando você é candidato à reeleição, vai lembrar, o que é um erro, inclusive, da PEC que permitiu a reeleição. O caso de São Paulo é complicado, nós temos insistido isso desde o ano passado, não é fazer profecia do passado, está sendo repetido tal. 2006, 2010 e 2014 não teve 2 turnos. Haverá segundo turno com absoluta certeza em 2018. De um lado, por causa da fragmentação do PSDB. Essa divergência não vai ser resolvida só nas primárias, nas prévias, como queiram dizer e tal, porque o racha deve continuar. Por outro lado, a base do governo de Geraldo Alckmin se dividiu com a candidatura Márcio França, que assumirá o governo do estado dia 7 e é candidato à reeleição, e disse aqui, creio até que em primeira mão, no Jornal da Manhã, numa longa entrevista, e tem todo o direito constitucional para tal, vale destacar. E vai governar, como ele disse também aqui, com os que o apoiam na eleição, o que também é absolutamente legítimo. Sendo assim, ele vai demitir os secretários tucanos. Então nós vamos ter muita tensão eleitoral. O PT é carta fora do baralho. Na verdade, tudo indica que o processo eleitoral em São Paulo será com Paulo Scaff, que é um forte candidato, e dessa vez com chances de chegar ao segundo turno, e a acusação dos 4 milhões não colou no Paulo Scaff, é curioso, porque em política tem coisa que cola, coisa que não cola. Até o momento não colou. Então ele tem a estrutura da Fiesp, Ciesp, SESI, é conhecido, tem chance, portanto, uma presença eleitoral considerável nesse ano, diferente dos anos anteriores. Lembrando que em 14 ele ficou em segundo, 2014, mas não teve segundo turno, tal. Dessa vez certamente haverá. O João Dória vai ser o candidato do PSDB, porque o PSDB também não tem outro candidato. Os outros, com todo respeito, não tem uma presença eleitoral para que permita o PSDB manter o governo do estado, que é bom lembrar que o PSDB está desde 1995 no governo do estado de São Paulo, tal. Não há no Brasil nenhum estado com essa longevidade de um mesmo partido e de uma mesma corrente quase na estrutura do partido. É uma situação complicada a eleição aqui. O PT com o Luiz Marinho, se é que o Luiz Marinho vai permanecer a carta fora do baralho, então o cenário deve ser uma disputa, é mais provável, PSDB, PMDB, que agora tirou o P e virou MDB. O Márcio França atropela por fora. O Márcio França, para concluir, considera, e disse também para nós aqui, que ele é desconhecido, sim, ele disse, mas em 2 meses de governo eu vou ficar conhecido. Agora, eu acho que a possibilidade dele ser efetivamente uma peça nesse jogo político importante no processo eleitoral, eu acho que no momento isso não deve ocorrer. A disputa deverá ser PSDB-MDB.
Diga, O Felipe. Dória está com uma articulação bastante profissional em termos de estratégia política. Outro dia, quase todos os vereadores tucanos de São Paulo enviaram uma carta muito espontânea, estou sendo irônico, ao Dória, em apoio à candidatura do prefeito ao governo do estado. Aquele texto que seguia na linha: o clamor das ruas provocará uma onda de renovação. E mostra o profissionalismo dele. E hoje o painel da Folha confirmou essa estratégia, mostrando que os aliados do Dória estão traçando ela para dar um verniz de convocação popular à sua pré-candidatura ao governo do estado. Para justificar o abandono da prefeitura de São Paulo, começaram a circular a lista de apoio à indicação dele ao posto. Então, uma estratégia boa, porque tem sempre um desgaste de você abandonar a prefeitura para concorrer ao governo do estado. Então, dar um aspecto aí de convocação popular é importante para ele. E eu lembro que o Dória, pelo menos até pouco tempo, era o favorito do Michel Temer para a sucessão dele, né, para ser candidato no Palácio do Planalto. E havia informações de bastidores que ele estava querendo que o Dória se candidatasse até para abrir a vaga para o Paulo Scaff do PMDB aqui no governo de São Paulo. Mas parece que esse embate está mais provável. Dória contra Paulo Scaff, como estava falando o Vila.